Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante dentro da prática médica, que são os medicamentos usados no manejo de 4 situações clínicas muito comuns: a doença do refluxo gastroesofágico, a náusea, o vômito e também os laxantes, usados em caso de constipação. Esses são quadros que aparecem no dia a dia dos pacientes, seja na atenção básica, num pronto-socorro ou até mesmo durante uma internação hospitalar. Por isso, entender o tratamento medicamentoso em cada uma dessas condições é fundamental para uma boa conduta clínica. E para a gente começar, vamos falar sobre a DRGE, a doença do refluxo gastroesofágico. A DRGE é uma condição crônica em que o conteúdo do estômago volta para o esôfago, provocando sintomas como azia, dor retroesternal, queimação e, nos casos mais graves, pode até causar lesões na mucosa esofágica. Quando a gente pensa em tratar essa doença, o objetivo principal é claro: aliviar os sintomas, cicatrizar a mucosa e evitar as complicações. E para isso, o tratamento farmacológico é o carro-chefe. Mas quais são os principais grupos de medicamentos que usamos aqui? Primeiro, nós temos os antiácidos, que são os mais antigos. Eles atuam de forma rápida, neutralizando a acidez e dando alívio imediato. O problema é que eles não tratam a causa, nem promovem cicatrização. Então servem como medida paliativa, mas não como solução isolada. Depois vem os bloqueadores dos receptores H2 da histamina, como a ranitidina e a famotidina. Eles já têm uma ação mais prolongada e são eficazes em casos mais leves de esofagite. Ainda assim, perdem eficácia para os campeões do tratamento da DRGE, que são os inibidores da bomba de prótons, os famosos IBPs. Essa classe, representada pelo omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, entre outros, atua inibindo a produção de ácido de forma muito mais eficaz. Eles são o padrão ouro no tratamento da DRGE desde os anos 90 e são indicados especialmente nos casos com sintomas frequentes ou esofagite erosiva. O ideal é que o IBP seja tomado antes da primeira refeição do dia e o tratamento dura pelo menos 8 semanas. Em casos mais graves ou refratários, a dose pode ser ajustada ou dividida em 2 tomadas diárias. Além disso, em situações selecionadas, podemos associar procinéticos, que ajudam a aumentar o tônus do esfíncter inferior do esôfago e aceleram o esvaziamento gástrico. Mas atenção, eles não são recomendados rotineiramente, pois não mostram grandes benefícios e têm mais efeitos colaterais. Então, resumindo, o tratamento medicamentoso da DRGE é focado principalmente na supressão da acidez. E nesse cenário, os IBPs são a estrela principal. Antiácidos e BH2 têm seu papel, mas de forma mais limitada, e os procinéticos ficam reservados para casos específicos. E agora que nós já entendemos como que tratamos a DRGE com esses medicamentos, vamos agora explorar como se dá a farmacodinâmica desses medicamentos. Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a farmacodinâmica dos inibidores das bombas de prótons e dos antagonistas dos receptores H2 de histamina. Mas antes de partir já para a ação desses medicamentos, dessa classe medicamentosa, dessas classes, amplamente utilizadas no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, é importante nós relembrarmos e entendermos um pouquinho da fisiologia por detrás da secreção do próton H+, e do íon Cl, do íon cloreto, que vai formar o HCl, que é um importante componente aí do suco gástrico, que ajuda na digestão dos alimentos que chegam até ali a região do estômago. Então, partindo aqui da imagem à esquerda, nós vemos a presença da gastrina, que é do eixo hormonal, liberado pela célula G, que vai se ligar ao seu receptor CCK, que vai ativar a via do cálcio, que nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos também a acetilcolina, um importante aí, neurotransmissor, que é liberado pelos nervos parasimpáticos e que vai atuar nos receptores muscarínicos. E nós temos a histamina, que é liberada pela célula enterocromafim e que vai agir nos receptores H2. Então, como que ocorre a liberação, do próton H+, no lúmen gástrico? Nós temos aqui a gastrina, que ela pode agir por 2 vias. Ela pode se ligar tanto ao seu receptor presente na parede celular, da célula parietal, seu receptor CCK2, que vai ativar a via dependente de cálcio, vai modular essa via, e essa via ela ativa a bomba de prótons,
ela vai excitar a bomba de prótons, fazendo com que ocorra a troca do potássio, ou seja, o influxo do potássio e o efluxo do próton H+, no lúmen gástrico. A gastrina também pode exercer sua função por outra via, se ligando aos receptores das células enterocromafins. E aqui, ligadas a esses receptores, as células enterocromafins começam a produzir histamina. Essa histamina se liga ao seu receptor H2, presente aqui também na parede da célula parietal, que vai ativar a via dependente de AMP cíclico. Essa via dependente de AMP cíclico também vai ativar a bomba de prótons, fazendo com que ocorra o mesmo processo citado anteriormente. E por fim, a acetilcolina, ela se liga ao seu receptor muscarínico M3, fazendo com que também ocorra, né, o desencadeamento da via dependente de cálcio, ou seja, das cascatas de ativação, excitando a bomba de prótons. Nós temos alguns componentes desse sistema que também excitam as células enterocromafins, como a célula do sistema nervoso entérico, um sistema presente aí no nosso trato gastrointestinal que é capaz de modular algumas ações desse componente muito importante, que é o nosso TGI. Essa célula do sistema nervoso entérico, ela vai liberar acetilcolina, que também vai se ligar a receptores muscarínicos aqui representados, que vai desencadear o mesmo processo já feito pela gastrina, liberação de histamina, histamina se liga ao receptor H2 e vai para a via dependente de AMP cíclico, que ativa a bomba de prótons lá na célula parietal, né? Nós temos aqui, em contrapartida, os ácidos graxos, com cadeia de carbono, com 20 carbonos, possuindo 20 carbonos, que passa por todo um processo bioquímico e se transforma em prostaglandina e prostaciclina, que vão ter importantes papéis aí. A prostaglandina, ela se liga ao receptor EP3. Esse receptor, pessoal, ele é inibitório da via dependente de AMP cíclico, ou seja, é uma contrarregulação. Se ele é inibitório, consequentemente, não ocorre excitação da bomba de prótons, então não ocorre efluxo de H+, e influxo de sódio, fazendo com que não ocorra a produção do ácido clorídrico no estômago. Em contrapartida, as prostaciclinas, aqui demonstrada pelo PGI2, elas também têm receptores na célula epitelial superficial, que são células responsáveis pela produção do muco, que é um importante protetor das células gástricas contra o suco gástrico. Nós temos também a acetilcolina se ligando aos receptores muscarínicos aqui na célula epitelial superficial, fazendo com que ocorra a produção do bicarbonato, que é um importante elemento químico para fazer o balanceamento e a reação de equilíbrio em relação aos prótons H+, que são liberados no lúmen gástrico. Beleza, pessoal. Visto isso, agora a gente já pode partir para a farmacodinâmica, ou seja, para a ação dos fármacos aí utilizados. Indo agora para a ação dos IBPs, que são os inibidores dessa bomba de prótons, nós temos que os principais aí IBPs utilizados é o lanzoprazol, o omeprazol, o rabeprazol e o pantoprazol, que são medicamentos, pessoal, que são da mesma classe, só que a diferença deles é a biodisponibilidade, um pouco da sua biodisponibilidade e um pouco da sua meia-vida. Ou seja, esses medicamentos são um pouquinho diferente, mas quando administrado em doses iguais, eles possuem o mesmo efeito. Então, pegando aqui o omeprazol para a gente destrinchar um pouquinho essa farmacodinâmica, nós sabemos que esses fármacos são considerados profármacos. Eles são administrados por via oral e são profármacos, ou seja, são as formas inativas. A inativação desse fármaco só vai acontecer apenas no ambiente ácido dos canalículos secretores das células parietais do estômago, ou seja, lá nos canalículos dessas células aqui que nós já vimos anteriormente, na qual o pH é extremamente baixo, como nós podemos ver aqui, que pode chegar até um pH de 2, ou seja, é um pH bem ácido, né? E na presença do íon hidrogênio, como é marcado aqui por cima da setinha, pessoal, essas moléculas elas vão sofrer um rearranjo químico, como nós podemos ver daqui, né, do omeprazol se transformando em ácido sulfênico e também em sulfenamida cíclica, que são as formas aí, os metabólitos ou suas formas reativas. O alvo final, pessoal, é se ligar ao grupo sulfidrila, que seria o grupo SH, formando que esse grupo sulfidrila, ele vem de resíduos da cisteína que é presente na bomba de prótons. Então, tudo isso vai formar o complexo enzima inibidor, que quando se liga covalentemente à bomba de prótons, faz com que não ocorra o efluxo do hidrogênio. Já a farmacodinâmica, né, dos antagonistas dos receptores de histamina é mais simples de poder entender, pessoal, porque quando nós pegamos a cimetidina, a ranitidina, a famotidina e a nizatidina, nós percebemos que são compostos químicos são compostos quimicamente iguais à histamina. Ou seja, são compostos capazes de competir pela ligação aqui nos receptores H2, fazendo com que, quando essas moléculas se ligam ao receptor H2, né, não ocorra a excitação da via dependente de AMP cíclico e, consequentemente, a ativação da bomba de prótons. Então, pessoal, sobre a farmacodinâmica dos IBPs e dos antagonistas do receptor H2, seria isso. Bom, andando adiante, a gente vai falar um pouco agora sobre o tratamento medicamentoso para náuseas e vômitos. E, bom, para isso a gente tem que entender um pouco a respeito da fisiologia
das náuseas e do vômito, que são reflexos naturais do corpo. E bom, a gente primeiramente tem que pensar no sistema nervoso, especialmente no centro do vômito, que fica localizado no bulbo. Esse centro do vômito é uma região do sistema nervoso que está responsável justamente por processar e desencadear o reflexo do vômito e das náuseas, consequentemente. Ambos andam muito juntos. E aí a gente tem esse centro do vômito, ele recebendo uma série de impulsos aferentes de várias regiões. A gente tem esses impulsos chegando do córtex superior, e aí entram impulsos visuais, estímulos auditivos. A gente tem também recepção de estímulos das áreas vestibulares, do trato gastrointestinal, via nervo aferente. A gente tem também através de substâncias no sangue que chegam especificamente em uma região do centro do vômito chamada de zona quimiorreceptora de gatilho, onde substâncias que causam a êmese, elas chegam nessa região e ativam o centro do vômito. Enfim, chegado o estímulo a esse centro das várias vias, ele vai disparar uma série de estímulos eferentes, e esses estímulos eles vão chegar até a região abdominal e principalmente nos músculos que vão mobilizar esse processo de expulsão gástrica do conteúdo através da boca, uma série de movimentos coordenados que vai ser o que a gente conhece como vômito. E aí a gente tem um aspecto importante que na recepção do estímulo que vai chegar ao centro do vômito, a gente tem uma série de receptores que recebem esses estímulos, e esses receptores são do tipo muscarínico, serotoninérgico, histamínico, adrenérgico e receptores de neurocyanina 1. E isso vai estar diretamente relacionado ao tipo de fármaco que vai ser usado no tratamento para inibição da êmese. Então, os antieméticos vão ser classificados de acordo com a sua ação primária nos seus respectivos receptores, como histamínicos, muscarínicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos, de neurocianina do tipo NK1, e o principal mecanismo de ação consiste em antagonizar os receptores dos neurotransmissores envolvidos no processo de êmese. Os receptores dopaminérgicos são divididos em fenantiazinas, butirofenonas e benzamidas. Esses antagonistas da dopamina sempre vão ter como ação, mecanismo de ação, antagonizar os receptores de D2 envolvidos na zona de gatilho. Alguns deles também vão bloquear receptores H1M1 e vão poder ser administrados de diversas maneiras. Agora eu vou falar especificamente de cada um. As fenantiazinas, elas são antipsicóticos, que são utilizados para náuseas e vômitos de alta intensidade, principalmente no pós-cirúrgico e também em tratamentos radioterápicos. Eles vão atuar nesses receptores D2 e também H1 e M1, e eles vão ter efeitos extrapiramidais, como efeitos adversos, que vão trazer distonia e discinesia tardia e também hipotensão. Alguns exemplos são a procloropyrazina, prometazina e tiatilpirazina. As butiferonas, elas também vão ser antipsicóticos, elas vão ter ação opioide e um efeito antiemético quando elas são utilizadas isoladamente. Quando elas têm uma ação antiemética, elas vão antagonizar os receptores D2 na zona de gatilho e vão ser úteis no tratamento de quimioterapia, então também náuseas intensas. Os exemplos são levopromazina, droperidol e haloperidol. E a gente tem como efeito colateral prolongamento do QT, hipotensão, bloqueio alfa, distonia aguda. As benzamidas, elas vão antagonizar também os receptores de D2 na zona de gatilho, mas elas também vão ter uma ação nos receptores 5-HT3, e elas vão ter uma ação periférica sobre o trato gastrointestinal, aumentando a motilidade esofágica do estômago, do intestino e estimulando os receptores colinérgicos. A gente tem como exemplos a metoclopramida, que é conhecido como Plasil, domperidona e trimetobenzamida. A metoclopramida, ela vai ultrapassar as barreiras hematoencefálicas e ela pode trazer efeitos adversos extrapiramidais, como ansiedade, inquietação e prolongamento do intervalo QT. E a domperidona, ela não vai atravessar a barreira hematoencefálica, então ela não vai ter esses efeitos colaterais. Eles vão ser administrados por via oral e têm uma meia-vida de 4 a 5 horas.
Com relação aos antagonistas histamínicos, eles vão atuar no receptor H1 e eles vão ser muito eficazes contra a cinetose, que é o enjoo causado por um movimento, como quando você fica muito tempo dentro de um carro numa viagem. E eles vão bloquear esses receptores que vão estar envolvidos na ativação do centro emético. Um exemplo desses medicamentos são as difenidraminas, dimeninidrato, meclizina e ciclizina. E eles vão ter como efeitos adversos a sonolência, a sedação em altas doses. Outras classes de antieméticos incluem os antagonistas da serotonina, também conhecidos como antagonistas seletivos dos receptores 5-HT3, e são indicados para casos de êmese pós-operatória e quimioterápica. Exemplos desses medicamentos incluem a ondansetrona, ganisetrona, dolazetrona e palonosetrona, que têm uma duração mais prolongada. Eles atuam na zona de gatilho quimiorreceptora e podem causar efeitos adversos como cefaleia, astenia, tontura e constipação. Os anticolinérgicos, como a escopolamina, também conhecida como iosina, atuam como antagonistas dos receptores muscarínicos M1 no núcleo vestibular e no centro do vômito. São indicados principalmente na prevenção e no tratamento da cinetose, e podem ser administrados por via oral ou através de adesivo transdérmico. Seus efeitos incluem boca seca, sonolência, visão turva, retenção urinária e constipação. Os antagonistas da neurocinina NK1, como o aprepitanto, administrado via oral, e fosaprepitanto, que é um profármaco de uso intravenoso, inibem a substância P no sistema nervoso central, e são indicados para os vômitos pós-operatórios e induzidos por quimioterapia. Os efeitos adversos incluem fadiga, tontura, dor abdominal, anorexia, soluços e diarreia. Esses medicamentos são frequentemente usados em associação com os antagonistas 5-HT3 e corticoides em protocolos oncológicos. Os corticoides, como a dexametasona, são eficazes no controle da êmese induzida por fármacos citotóxicos, embora seu mecanismo de ação não seja totalmente conhecido. São usados em combinação com os antagonistas 5-HT3 e fenotiazinas para potencializar o efeito antiemético, sendo eficazes tanto na êmese aguda quanto na tardia. Os efeitos colaterais mais comuns são insônia, dispepsia, aumento do apetite e alterações do humor. Os benzodiazepínicos são utilizados como terapia adjuvante no tratamento de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia, especialmente em casos refratários e avançados. Eles reduzem não apenas os sintomas eméticos, mas também a ansiedade associada. Potenciam a ação do GABA no sistema nervoso central, gerando efeitos sedativos e ansiolíticos. Exemplos incluem diazepam, alprazolam e lorazepam. Seus efeitos adversos incluem sedação, dependência e depressão do sistema nervoso central. Por fim, os canabinoides, como dronabinol e anabilona, são indicados para pacientes em quimioterapia que não respondem a outros antieméticos. São administrados por via oral e, embora o mecanismo de ação não seja completamente elucidado, acredita-se que envolvam a estimulação dos receptores canabinoides CB1 nos neurônios próximos ao centro do vômito no tronco cerebral. Os efeitos colaterais podem incluir alterações de humor, sedação, boca seca, hipotensão ortostática e alucinações. Nós vamos falar sobre os laxantes. Basicamente, a constipação intestinal, o que é válido destacar em primeira mão, é a questão da frequência evacuatória. Existem pessoas que têm uma frequência evacuatória que é classificada como normal, que é 3 vezes ao dia a 3 vezes por semana. Isso envolve também todo o aspecto ali da formação das fezes, onde nós temos aqui ao lado a escala de Bristol, né? Onde a gente tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3 predominantes, pessoas que apresentam constipação intestinal. E basicamente os sintomas dessas pessoas, elas envolvem esforço para evacuar, fezes endurecidas, aquela sensação de evacuação incompleta, dor ou também o desconforto abdominal pode ser muito existente nessas pessoas. E a classificação também, ela pode ser entre leve e transitório, onde períodos de estresse e mudança de alimentação vão influenciar significativamente essas pessoas. E nós temos também aquela classificação de pessoas que pode evoluir para crônica ou debilitante. Isso vai afetar tanto o bem-estar físico, social e emocional desses pacientes. Agora, uma parte que é interessante destacar envolve a questão da obstrução intestinal.
que é um quadro muito mais grave, muito mais avançado, onde o paciente ele vai ter uma apresentação de sintomas como dor abdominal intensa, distensão abdominal progressiva e também náuseas, vômitos e ausência também completa de evacuação e eliminação de gases. Então, nesses casos, é necessária uma intervenção cirúrgica, são quadros mais graves e carecem dessa urgência. Temos também o uso de laxantes. Os laxantes, eles são medicamentos que vão promover a defecação, né? E eles vão atuar principalmente no aumento do volume, da hidratação das fezes e vão estimular também os movimentos peristálticos. E muitas das vezes eles vão amolecer ali o conteúdo fecal e facilitando ali a sua eliminação. Um dos problemas é que esses laxantes, eles devem ser utilizados de forma racional, né? De forma precisa, porque o uso indiscriminado ele pode apresentar efeitos colaterais importantes, como a desidratação, perda de eletrólitos e até mesmo aquela dependência intestinal. Então, as pessoas só vão ao banheiro se usar o laxante. Continuando a apresentação, vamos falar sobre enemas, cuidados e prevenção da constipação. Os enemas, eles são conhecidos também como clíster ou chuca e, basicamente, vão consistir na introdução de líquidos no reto, a fim de obter a evacuação. Basicamente, eles vão atuar causando uma distensão do reto. E isso vai promover um reflexo natural de esvaziamento intestinal. Os líquidos que podem ser utilizados são água simples, soluções hipertônicas como fosfato de sódio e soluções com medicamentos. O grande perigo desse uso é o uso repetido. Porque, no caso dos enemas com água da torneira, é possível que se tenha, como resultado, a hiponatremia, que é a baixa na quantidade de sódio no sangue. E os enemas com fosfato de sódio, se forem utilizados em excesso, eles podem aumentar o risco de hipocalcemia. Então, uma quantidade muito baixa de cálcio também. E em relação aos efeitos adversos do uso crônico desses laxantes, os principais efeitos colaterais são a desidratação, os desequilíbrios eletrolíticos, as lesões na mucosa intestinal e a má absorção de nutrientes, como, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis. E também é possível que se tenha a dependência do intestino por esse laxante. Então, vai causar o que é chamado como intestino preguiçoso, porque ele só vai funcionar com o uso do laxante. E, por fim, para prevenir a constipação, a hidratação adequada, o consumo diário de fibras, principalmente as naturais, né, como frutas, legumes, verduras e cereais integrais, e a prática de atividade física regular são essenciais nessa questão. Classificação dos laxantes e mecanismos de ação. Há os fármacos formadores de massa e volume, que têm como mecanismo fibras que absorvem água e aumentam o volume fecal. A consequente distensão da parede abdominal ativa o reflexo de peristalse. Exemplos são psílium, farelo de trigo e metilcelulose. Possíveis efeitos adversos são flatulência e distensão. Fármacos osmóticos são compostos não absorvíveis que aumentam a osmolaridade no bolo fecal. Eles causam, por consequência, a transferência de água do espaço extracelular no intestino para dentro do lumen, para as fezes. Exemplos são sais de magnésio e fosfato, que, além do efeito osmótico, também promovem a liberação de colecistocinina, um hormônio que atua na motilidade intestinal. Lactulose, sorbitol e manitol são fármacos que são fermentados em ácidos graxos, que, além do efeito osmótico, também auxiliam na motilidade. Polietileno glicol, ele retém a água no lumen de uma forma mais direta, também pelo efeito osmótico. Possíveis efeitos adversos são cólica, diarreia e distúrbios eletrolíticos por conta dessa transferência de água de um compartimento ao outro no organismo. Emolientes e lubrificantes. No caso do docusato, ele atua como um surfactante, reduzindo a tensão superficial nas fezes, o que facilita a mistura de água e gordura. Óleo mineral lubrifica e reduz a reabsorção de água pelas fezes. E os efeitos adversos decorrem da má absorção de gorduras e das substâncias que são lipossolúveis, como algumas vitaminas. Classificação dos laxantes e mecanismos de ação. Estimulantes ou irritativos são aqueles fármacos que irritam a mucosa intestinal e, por consequência, ativam um plexo bioentérico, aumentando a secreção de eletrólitos e contrações intestinais por opulsoras. Exemplos de fármacos são o bisacodil, que depende de uma ativação por esterases intestinais, ou sena e cáscara, que também dependem da ativação pela flora colônica. Óleo de rícino, ou ácido ricinoleico, é derivado da mamona
e estimula a secreção e a motilidade do intestino delgado. Possíveis efeitos adversos são cólica, desidratação e um risco de uma cronicidade no seu uso. E fármacos procinéticos, que têm como mecanismo, são agonistas de serotonina, que aumentam de uma forma indireta a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular da musculatura lisa e estimulam o trânsito intestinal. Exemplos de fármacos são tegaserode. E possíveis efeitos adversos são o aumento do risco de doença cardiovascular, só que isso aí é um evento raro. Bom, essa apresentação se encerra aqui. Essas são as nossas referências bibliográficas. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.